todos sintonizados, porque acima de tudo é o amor do nosso Mestre em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Bom dia. Participar vocês dos últimos acontecimentos. Eu trouxe a palestra. Aumenta para mim, Wagner, o som, por favor, que eu falo baixinho. E eu estava pronta para fazer uma palestra para vocês com uma dinâmica especial, audiovisual, né? Mas ao colocar aqui nessa máquina algum vírus, arrebentou com o meu arquivo, e aí, bom, não tem importância, vamos tentar recuperar lá dentro. O mesmo vírus contaminou o computador ali de dentro. Provavelmente ele estava nessa máquina. Provavelmente ele estava nessa máquina. Então a gente vai tentar, apesar de eu ter preparado, quem é professor aqui sabe, né? Às vezes a gente vai com todo o material para trabalhar com as máquinas e a gente não conta com elas e a gente tem que falar do mesmo jeito. Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês. Tinha preparado algo, Wagner ainda está tentando recuperar o arquivo, mas algo que falasse um pouquinho da questão da transformação. Quando as pessoas procuram a gente no atendimento fraterno, quando a gente tem algum problema, quando nós tentamos de alguma forma... E agora, melhorou? Quando as pessoas nos procuram, quando a gente tem algum problema pessoal, a tônica, geralmente, tem a ver com a culpa do outro. Ou então coisas que eu deveria fazer, deveria me transformar, deveria ser e não consigo. Em terapia sistêmica, que é uma área da psicologia, a gente usa muito uma pergunta, né, para a pessoa que vem com uma problemática específica e reclamando. A gente pergunta, tá, você está satisfeito? Não, não estou satisfeito. Eu quero mudar isso. O que você já fez até agora para modificar isso? Então a vida, ela solicita, através da sua dinâmica, do seu piloto automático, vamos chamar assim, eu explico já já, ela solicita que nós nos transformemos por vontade própria ou, entre aspas, na marra. Porque ela nos convida, ela nos impõe situações que muitas vezes têm a nossa participação efetiva, colaborando na construção das dificuldades, ou às vezes ela nos coloca essas dificuldades de alguma forma, quando nós nos abstemos de crescer, ela dá um jeitinho para que a gente seja, entre aspas, obrigado a mudar. E mudança significa transformação. Toda crise vem na nossa vida para ver a nossa capacidade de lidar com ela, nos transformando em pessoas melhores, não em piores. Não tem como nós nos transformarmos em pessoas piores. Tem como nós colocarmos em prática aquilo de pior que temos, que é um pouquinho diferente. Então as pessoas, elas têm alternativas sempre, sempre. Quando os espíritos foram arguidos por Kardec, que lhes perguntou, a gente consegue uma felicidade na Terra? A gente consegue realmente encontrar a felicidade? Tem até uma novelinha que ontem eu dei uma olhada, a minha filha estava assistindo uma novela, não sei se das 6, das 7, eu não lembro que horas exatamente era, mas que eles estão buscando alguma coisa de felicidade completa. É algo nesse nível. E a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, eu vou ter que colar, porque estava tudo muito fácil no arquivo, então nós vamos ter que improvisar um pouquinho. O Kardec pergunta, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E olha a resposta dos espíritos aparentemente desanimadora. Tal qual quando a gente pede alguma coisa para pai e mãe na nossa tenra idade e vem a negativa. Porque nós não compreendemos exatamente aquilo que significa aquela negativa. E a negatividade muitas vezes é o impulso para o crescimento. São os nãos que são desafiadores, não são os sims. Por isso que as pessoas que têm as coisas muito fáceis, de maneira muito tranquila na vida, acabam se transformando em adultos imaturos. Em pessoas que não conseguem resolver problemas, que buscam estratégias absolutamente infantilizadas para a resolução desses problemas. Então, o que os espíritos respondem? Aparentemente de forma desanimadora. Não. Ou seja, não tem felicidade completa na Terra. Taxativamente, não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós estamos falando da Terra. Mas do indivíduo depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra.
Então ninguém está fadado à infelicidade terrena, não é isso. Mas felicidade completa é algo em que absolutamente tudo é feliz, tudo está certo. Há condições da gente ser feliz vendo o outro sofrer? Então de que jeito que há felicidade completa na Terra? É impossível realmente. Mas a gente pode ter, à medida que construímos, à medida que fazemos coisas ou nos afastamos de outras coisas, nós podemos construir uma vida de muitos momentos felizes. Bom, aí vem aquela pergunta: você está satisfeito com o que plantou até agora? Vamos fazer um teste. A gente está na época de um monte de concurso, vamos fazer um teste. Alternativa A: sim, estou super feliz, eu acho que não tenho muito a acrescentar, acho que não tenho nada a acrescentar. O outro pode dizer: sim, eu estou feliz com o que eu plantei, mas acho que tenho muito a acrescentar. Alternativa C: não, eu não estou nada feliz, essa vida está uma droga e eu não tenho nada para acrescentar. E a alternativa D: não estou feliz, mas tenho muita coisa para fazer e acrescentar. Então as pessoas, elas podem estar dentro dessas alternativas, se sentindo muito felizes com o que plantaram ou não felizes, tentando fazer alguma coisa, e a gente vai chamar isso de transformação, ou evitando absolutamente fazer qualquer coisa, porque já está colocado confortavelmente no muro das lamentações. E aí, a pergunta que a gente faz quando a pessoa diz não estou satisfeita, isso geralmente em terapia: você quer mudar? Porque existe um imperativo da vontade. Só que tem gente que tem vontade, eu queria tanto me refrescar lá naquela lagoa, mas eu estou aqui, a lagoa está lá. E é difícil sair da posição de sentado, entre aspas. É difícil me colocar na ação. Então não basta ter vontade. Tem que se tomar uma decisão. A gente sempre fala sobre isso. É absolutamente importante que eu decida isso e que parta para a ação. Porque nada, o universo conspira uma ova. O universo conspira à medida que eu inspiro o universo a conspirar ao meu favor ou não. Então, essa história de universo conspira, eu pessoalmente, dentro daquilo que já consegui estudar um pouquinho, não acredito. O universo tem suas próprias leis, ele não conspira nada. E eu estou absolutamente regida por elas. Não adianta, é aquela história. Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come. Agora, eu posso, dentro das leis que são para mim, para ela, para ele, para ela, para todos, eu posso sim fazer a diferença conspirando a favor de mim mesmo ou contra mim, plasmando aquilo que eu preciso, que eu necessito, de bom e de ruim. As pessoas, quando se concentram em coisas negativas, o que elas estão fazendo? Plasmando coisa negativa. Deus me livre de ser assaltada, Deus me livre de ser roubada, Deus me livre daquele funcionário, Deus não está particularmente resolvendo problemas que estão sob a sua alçada, mas você está se concentrando numa cena de roubo. Você está fazendo isso para você mesmo. Aí, olha, eu só consigo ver a minha empresa dando certo e os funcionários felizes. O que você está fazendo? Então, quem morre de medo de ficar doente está se concentrando aonde? Na doença. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Muito bem. E aí a gente pergunta, bom, você quer mudar? Porque se você não quiser, não tem problema. Olha, Agnes, eu venho ao centro porque eu estou com um problema sério e as pessoas não estão conseguindo me ajudar. Eu procuro um, eu procuro outro, eu falo com o outro. Está procurando na fonte errada. As pessoas, elas nos dão a base, o suporte, o apoio, claro, mas não vão resolver problema algum para você. Porque se as pessoas resolverem aquele problema, outros problemas piores provavelmente vão surgir, porque eles requerem que você busque estratégias pessoais para resolvê-los. Então as pessoas não vão resolver problemas. Essa não é uma boa estratégia. Transferências de responsabilidades. Não vai adiantar. E a vida, ela tem o tal do piloto automático. O que significa? A gente está na condução, a gente está na direção.
E a gente está lá. E a vida tem leis próprias, como eu disse, para todos nós. E a vida vai fazendo com que a gente cumpra, enquanto estamos na direção, aquilo exatamente na medida, de acordo com a lei de ação e reação. Mas tem uma hora que a gente só começa a plantar espinho e a gente vai se machucar demais. E a vida está vendo isso dentro da sabedoria divina, que não vai dar certo esse planejamento. Até nos deixa colher os frutos negativos, mas nós temos méritos muitas vezes. Méritos para que a vida acione o piloto automático e a partir daí não é mais você que está à frente. Você está presenciando tudo, você continua ali com a mão na direção, mas ligou um piloto automático que agora é com ele. Antes que a vida faça isso com a gente, e esse piloto automático pode significar ações um pouco mais contundentes, negativas que nós não conseguimos compreender, vamos bancar os espertos e promover uma transformação, né, para que a gente se sinta melhor, construa melhor e usufrua de coisas melhores. Que é a tônica, que é toda, vamos dizer assim, a solicitação, o apelo do Cristo, da doutrina espírita e de todas as outras doutrinas que plantam pensamentos, boas ações e solidariedade entre os homens. Faça coisas boas, você vai estar promovendo uma coletividade positiva e vai estar colhendo coisas positivas. Bom, mas quando que eu vou fazer isso? Eu tenho um relacionamento dificílimo que é crônico na minha vida, eu não consigo me livrar disso. Eu tenho um problema financeiro que parece, acho interessante como parece uma coisa. Eu não sei o que as pessoas estão querendo dizer quando parece uma coisa, nada está certo. Eu fico tentando imaginar que coisa será essa, né? Deve ser mais ou menos na cabecinha de cada criança o que é o bicho-papão. Bicho-papão, o que ele faz? Alguém aqui tem alguma ideia? Porque se ele é papão, ele deve ser gordo, está lá tranquilo, ele é papão, né? Ele está gordão, lá tranquilo, sentadinho, me parece algo tão bonzinho. Agora, as crianças morrem de medo, né, do bicho-papão. Então, o que é isso? Cada um tem uma interpretação muito pessoal. E nessa cronicidade de problemas que a gente constrói, né, a gente pode pensar, bom, quando é que eu posso mudar alguma coisa? Porque tem coisa que aparentemente eu não posso mudar. O que é um engano. Então, e de que forma, né? Aí eu adoro, tem um livro que a gente usa no Evangelho, que é o Respostas da Vida, do André Luiz, que é pelo Chico, e que tem uma lição que ele fala exatamente sobre as dicas daquilo que eu devo me afastar e aquilo que eu devo me aproximar. Então, André, ele é bem contundente, todo mundo conhece, entre aspas, conhecemos a partir dos escritos, mas a personalidade de André é uma personalidade muito atraente, porque ele chama a responsabilidade. Emmanuel é um pouquinho até mais salgado do que André, mas André também chama muito a responsabilidade, esclarece uma série de pontos e puxa a nossa orelha, que é importante que sejam contundentes esses puxões, para que a gente se sinta realmente tocado e que a gente tenha a iniciativa de promover uma mudança. A gente não está aqui brincando, né? Como N vezes as pessoas falam aqui no púlpito, e isso a gente lê em cada obra. Todas as páginas de qualquer boa obra, espírita ou não espírita, religiosa ou não religiosa, fala sobre modificação do ser humano, transformação para uma ação que corresponda às suas expectativas. E lógico que na tônica religiosa a expectativa vem da ação boa para si próprio e do próximo. Tudo na vida se resume nisso. E a gente vive num planeta repleto de problemas, onde as pessoas buscam fugas das mais variadas e inadequadas possível. Então, se as coisas não estão boas, eu não vou mudar meu comportamento, eu não vou me transformar, não vou ceder ao convite da vida, recuso-me a entrar no piloto automático e tomo rotas aí alternativas bastante perigosas, vou dar uns tapinhas na vida. Aí o meu filho é morto no sinaleiro e eu promovi esse tráfico porque dei uns tapinhas, né, que não fazem mal à saúde, e aí a hipocrisia vai fazendo parte do meu dia a dia, e eu, sem perceber, estou construindo um paradoxo de vida
que não tem a ver com aquilo que realmente vai me fazer bem, nem fazer bem para aqueles que me cercam. E André diz assim, olha, se nós formos fazer preces, né, no momento da prece, vamos pedir para nos afastar de algumas coisas e para que a gente possa se aproximar de outras. Então, do que ele pede? Para que nós estejamos imbuídos da coragem de nos afastar. Eu até fiz uma dinâmica brincando com vocês, é uma pena que eu não vou poder passar. Mas ele pôs, de provações passadas. Águas passadas não movem moinhos. A gente tem o hábito de ficar rememorando, né? Ficar sofrendo até por situações já vivenciadas. A gente tem o hábito de fazer isso. Será que porque algo está faltando de interessante que ocupe as nossas cabeças, o nosso tempo, alguma coisa, por que a gente fica preso a coisas passadas, geralmente negativas? E aí vem a segunda coisa que André fala para nós nos afastarmos veementemente. Como nós temos uma tendência para a negatividade, isso faz parte ainda da nossa evolução espiritual. Nós somos espíritos relativamente jovens ainda, na escala evolutiva ainda necessitados de uma série de situações de aprendizado para conseguirmos mudar. Mas estamos aqui não de férias para que essas pequenas alterações para o lado positivo ocorram. E ele diz, se você vive vinculado a coisas que se passaram, seja quais foram, pelo amor de Deus, não lamente. Corra da lamentação. Nós temos o hábito de reclamar. Não reclame, não reclame. Quando der vontade de reclamar, quem que já assistiu Nosso Lar aqui? O filme Nosso Lar. Lembram da aguinha na boca? Do remedinho naquela boca? Segurem muito a vontade de reclamar. Muito. Não reclame. Ao reclamar, eu estou criando uma atmosfera absolutamente negativa. Estou dando condições para que espíritos, ainda que se comprazem em depressão, reclamação, nessa cronicidade que a gente vive, porque as pessoas, às vezes, elas precisam de atenção. As pessoas não, todos nós necessitamos de atenção. E nós temos formas das mais variadas possíveis de tentar corresponder a essa nossa carência. Então, um filho chega, ele está longe, a gente tem o hábito de dizer, quando eles perguntam, e aí mãe, e aí pai, está tudo bem? Ah, tá, né, meio abandonado, porque vocês não aparecem. A gente poderia, ou eu estou mentindo? Meninas, meninos, aí o que a gente poderia falar no lugar? Olha, eu estou bem, mas agora fiquei tão melhor que você chegou, porque é uma delícia receber você aqui em casa. Não é a mesma coisa? De outro jeito, né? Aquele trabalho é uma droga, não aguento mais aquele sujeito que é meu chefe. A gente não tem esse hábito? Ou encardido, ou encardida. Abençoado seja aquele que me dá um emprego. E se eu não tivesse esse salário para contar agora no Natal, por exemplo? Quantas pessoas estão sem emprego no Natal? Ou estão sem família? Agora, Natal, o Cristo nasceu e Ele trouxe para a gente, o Espírito de Escol que veio a esse orbe, a essa terra, trouxe para a gente lições preciosíssimas, que a gente acha que tem que aplicar só no Natal. Interessante. Eu vou ser solidário, caridoso no Natal. Eu vou ser compreensivo, amoroso, vou ligar no Natal. Como ser humano ainda precisa desses pontos chamativos, dessas coisas assim, terra a terra. A gente precisa realmente de puxão de orelha o tempo todo para seguir em frente. Será que a gente não pode promover isso sem a vida ter que impulsionar de uma forma ou de outra? E se o Natal não tivesse o apelo comercial da solidariedade? Nós nos comportaríamos da mesma forma no Natal? E solidariedade pressupõe dar presente, que seja para a criança carente? Quantas pessoas aqui já não vão levantar a mão de jeito nenhum, porque eu sei como Alcântara diz que essas coisas só acontecem no norte do Paraná.
Mas quantas pessoas aqui, eu acredito, me incluo, já ofereceram um brinquedinho para uma pessoa carente, já pegaram uma cestinha para uma criança, aquela completinha lá com a roupinha, o sapato, etc. Quantas pessoas já doaram cestas básicas, já conseguimos, a campanha aqui do centro, conseguimos toda a verba que a gente precisava, vamos colocar aí para o pessoal, toda a cesta, para os nossos assistidos de sábado, e já agradeço imensamente a colaboração de todos vocês, que a gente estava achando que ia ter que tirar item, a gente estava preocupado, mas não. O pessoal foi lá, compareceu, a gente vai comprar tudo, dos enlatados programados ao franguinho, panetone, e está tudo muito certinho. Eu agradeço muito, 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 em nome de todo o departamento de assistência social da casa, em nome da casa, se eu puder, né? E aí, o que acontece? A gente doa as coisas. Agora, a pergunta que vem em seguida, que não é para ser respondida publicamente: em quantos desses indivíduos eu fui lá e dei um abraço, entreguei pessoalmente esse presente? Quantos desses indivíduos eu olhei para os olhinhos e disse: você é lindo, você vai virar um homem lindo, eu confio em você? Quantas dessas famílias eu fui lá pessoalmente entregar alguma coisa? Então esse apelo comercial talvez seja um chamativo para o outro apelo. Porque quando o homem baixa a guarda, quando ele entra em prece, quando ele faz uma ação solidária, a espiritualidade que não dorme, nós dormimos, a espiritualidade não dorme, ela vem e aproveita esse tipo de energia positiva que é emanada nessa época e atua naqueles postos correspondentes e necessitados de suporte, de apoio. Então, aonde a espiritualidade encontra um pouquinho mais realmente de condições para promover trabalhos absolutamente significativos que têm que ser feitos na Terra. Assim como vocês podem fazer uma comparação, uma analogia, nem precisa estudar espiritismo, com o tipo de vibração que se estabelece quando nós estamos na época do carnaval. A dificuldade que a luz tem de fazer alguns determinados trabalhos nessa época, enquanto a facilidade que as trevas encontram para outros tipos de trabalho. E nós temos uma dinâmica tão intensa de vida que a gente acha que nessa net, nessa rede, a gente está separado disso, e não. Nós estamos todos envolvidos, plano material e plano espiritual, coexistindo e atuando juntos um no outro, absolutamente o tempo todo. Eu não preciso acreditar que o sol exista para que ele apareça e se ponha todos os dias. Ou eu preciso? Eu não preciso acreditar em espíritos de jeito nenhum, nem preciso morrer de medo deles. Do amigo que se foi, a gente tem que se afastar do pensamento de que alguém foi, né? É impressionante como que a gente fica chateado com amigos que nos traem, amigos que vão embora, amigos que... A gente tem que lembrar que na dinâmica da vida as pessoas não por acaso passam. E às vezes a gente fala: poxa, mas não me acrescentou nada. Acrescentou. Acrescentou a informação de que algumas pessoas passam e infelizmente não acrescentam nada. Ou esse conhecimento vem do zero. Até para nós sabermos o que vale a pena e o que não vale a pena, nós precisamos passar por experiências, não é? Então tem pessoas que não acrescentam o quê? Algo de positivo, mas um ensinamento que nos permite viver, relacionarmos de forma diferente, aprendemos a valorizar inclusive aqueles que ficam e contribuem, não é um ensinamento? Então quem disse que alguém que passou e, entre aspas, nos promoveu algo de negativo, não teve o seu valor em nossas vidas? As pessoas que passam por experiências positivas o tempo todo têm o que exatamente para falar para outras que estão passando por situações negativas? É mais difícil buscarmos consolar alguém quando nós não extraímos das dificuldades esses preciosos ensinamentos. Então, alguns desavisados podem dizer: fulano não vale nada mesmo, passou aí, te abandonou. Ixi, esse tipo de gente você esquece.
A pessoa mais experiente é assim mesmo, as pessoas cruzam os nossos caminhos, têm o seu papel e depois elas continuam nos dela. Não necessariamente estão intrinsecamente ligadas para a gente a ponto de caminhar juntos com a gente. Então ela teve o seu papel na sua vida, ore por ela, que ela agora vá fazendo pontos de parada mais significativos ao longo de outras vidas que vai cruzar aí pelo seu próprio caminho. Então, para que uma água? É o que o André Luiz fala. Tendência ao desânimo, só vou colocar a história que todo mundo já sabe. Olha a água parada, né? Nos ajude, Senhor, segundo André, a esquecermos de adversários gratuitos. Aí vamos lembrar o que o Cristo nos deixou. Os cães ladram, mas a caravana passa. Eu gosto muito, muito desse ensinamento do Cristo, porque ele é extremamente, como todos, mas esse porque me toca pessoalmente, extremamente significativo. Porque muitas vezes a gente acha que algumas pessoas que querem impedir a gente de subir um determinado degrau na escala evolutiva, elas estão nos atrapalhando. Não, elas não estão nos atrapalhando, elas estão testando a nossa tenacidade. A espiritualidade as colocam como obstáculo para ver até onde nós vamos insistir naquilo. E se for proveitoso, eles vão nos dar todo o amparo possível para que a gente cresça. Mas se não for proveitoso, vão colocar pessoas e pessoas difíceis também para a gente não galgar, porque sabe que não é proveitoso. Então nós vamos ter aquelas pessoas como inimigos em potencial, mas são instrumentos, agentes, que a vida está utilizando para impedir que a gente faça pior. Eu não consigo dinheiro, tudo que eu faço não dá certo, eu não consigo dinheiro. Sabe lá o que você fez com o dinheiro que foi dado numa outra vida para você? Se você se conhece pouco e já sabe como é que você é orgulhoso e vaidoso, sem dinheiro, já imaginou você com dinheiro na mão? A vida não quer não, porque sabe que você não vai aproveitar a chance dessa reencarnação para dar uma melhoradinha. Então não vai ganhar não, mas vai ganhar o suficiente para pagar as continhas e ficar ali com saúde reclamando, né? Gente, já conseguiu pensar por esse outro lado? André fala, se afaste da tendência à censura e indulgência para com o próximo. São Luís, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca isso de maneira muito clara, muito bonitinha. Vamos pensar bem nessa questão da indulgência. O mal, ele não deve ser comentado, muito menos aumentado, né? A não ser que seja absolutamente para o bem do outro, a não ser que a gente esteja promovendo uma ação melhor quando comenta o mal alheio, e sempre com muita caridade. Nós somos mestres. Eu estava dando uma palestra da vez passada que falava muito sobre isso, foi a última palestra que eu montei, fala muito sobre isso, dessa questão da gente criticar o outro. A quem foi dado o direito de ser o juiz da vida alheia? Cada um tem o seu mote, para cada coisa que faz, por mais negativa que seja, porque está dentro do cabedal de informações, de conhecimento, de experiências, de virtudes e de defeitos próprios. Se você não se adapta àquele modo de ser de alguém, puramente se afaste e reze por ele. Se você concorda, fique e promova, se você o ama, o seu aprendizado. Mas não fique para criticar, não se afaste para maldizer. A vida nos convida a sermos tolerantes com os outros, porque nós vamos necessitar em qualquer momento dela de tolerância, de indulgência. E nós vamos pedir a Deus, como pedimos muitas vezes, ai Senhor, considere os meus erros, por favor, perdoa-me das coisas, das burradas e das besteiras que eu faço. Mas ai, não perdoa o que a burrada que aquela fulana fez comigo, aquele cicrano fez comigo. Na nossa pequenez, nós somos indulgentes só conosco. Isso não é indulgência, isso chama egoísmo. Ele diz do verbo inútil e do tempo vago. Tem um ditado que é bonitinho, que a gente tem que sempre lembrar. Cabeça vazia, como que é? Oficina do diabo, não é? Por que isso? Porque quando nós não temos pensamentos úteis, não temos ações, não estamos promovendo coisa que ocupa o nosso intelecto de maneira positiva, o que vai acontecer? Absolutamente vazio, o espaço não fica. Já viram a cabeça ficar vazia?
Eu desconheço. A cabeça está sempre pensando. Se eu não penso coisas boas, se eu não estou promovendo coisas boas, o que está passando na minha cabeça? Bobagem. E tem uma coisa que a gente gosta de pensar em bobagem. A gente vê a nossa situação. É muito bonitinho ver as cabecinhas fazendo tudo assim, ó. Todo mundo pensando em bobagem, coisa feia, né? Mas o que acontece? Porque nós estamos ainda numa situação de vida evolutiva em que nós pendemos realmente pela questão do negativo e pela questão do prazer imediato. O prazer imediato pressupõe comer, sexo, todas essas coisas. Sexo é corpo, comida é corpo. Então as pessoas estão querendo dinheiro para comprar, para satisfazer o vestuário, para comer bem, para viajar, para ter um companheiro lindo e maravilhoso, para ser lindo e maravilhoso. Se a gente juntar tudo isso num balde só, o que vai virar isso? Superficialidade, materialidade, ou materialismo, melhor ainda. Ou seja, coisas vinculadas à terrinha, exatamente a mesma que come e consome tudo isso. É uma opção. É uma opção ficar com o terra a terra. Mas na hora que o piloto automático for ligado, não pode reclamar. A cada um, segundo as suas obras. E a gente é responsável. Quem já leu O Pequeno Príncipe aqui? Acho que quase todo mundo. Se não leu, é sempre bom, né? Pueril, mas absolutamente útil. Tu é responsável por aquilo que tu cativas, não é? Então a gente busca sempre essa transformação vinculada a coisas que a gente não precisa. Claro que é lícito e é muito bom que tenhamos coisas bacanas na vida, sem o prejuízo de ninguém, fazendo de forma honesta, trabalhando muito, tendo a cabeça ocupada com coisas boas. Aí as pessoas falam assim, não vejo a hora de me aposentar. Para quê? Para pôr a perna para cima e não fazer nada. Ai, que encrenca. Vai conseguir, dependendo da idade, uma demência. Ter cabeça vazia, vai conseguir uma demência, vai conseguir ficar chato e reclamão, vai conseguir uns processos obsessivozinhos básicos, porque vai ficar pensando bobagem, vai ficar reclamão, vai ficar deprimido. Ah, não, mas eu vou me aposentar do meu trabalho, que me pega, me toma algumas coisas muito preciosas que eu não quero mais me dedicar, mas vou continuar numa obra assistencial, vou ser uma pessoa dinâmica, vou trabalhar o meu corpo e a minha cabeça para que eu me fortaleça. Dá uma olhada nesse sujeito aqui sentado na primeira fileira. Gente, eu vou ficar assim, né? Eu vou ficar assim. Quem não assistiu um filme, eu vou recomendar, eu recomendo para as minhas amiguinhas todas aqui, que como eu têm mais de 50 anos, recomendo para os mais jovens também. Tem um filme, não sei se vocês vão encontrar disponível ainda, porque ele é um pouquinho antigo, é um filme espanhol, que se chama Elsa e Fred. É um filme bárbaro, na minha concepção. Não se atentem só pura e simplesmente à história, mas ao aspecto da vida bem vivida, não é da molecagem, não se atentem ao aspecto da molecagem da personagem principal, mas se atentem à vivacidade, à dinâmica, a tudo que a vida pode oferecer em qualquer condição, em qualquer idade. Jamais alguém que saia daqui hoje, por exemplo, no almoço de domingo, e fala assim, e aí, véia, como é que está o almoço? Velho é trapo. Velho é algo que se perdeu no tempo e está degenerado. Indivíduos não envelhecem, carcaças envelhecem, o espírito jamais. Então não tem nada mais ofensivo para alguém, que pode não te dizer o tanto que é ofensivo porque te ama, que chamar de velho. Tá? As pessoas aqui devem ficar idosas, jamais velhas, dinâmicas, perspicazes, ocupando a sua cabeça com coisas boas e passando experiências positivas para os outros. Como nós somos um país ainda atrasadinho, e infelizmente somos, com uma cultura muito novinha, uma idade, nós somos ainda muito bebês perto de muitos países europeus, por exemplo, nós temos ainda uma cultura da jovialidade. Nós não respeitamos os mais velhos, não aproveitamos os ensinamentos. E quando as pessoas dizem assim para nós e a gente acha que é balela, eu não trocaria a cabeça que tenho hoje por nenhuma outra que tive anteriormente,
creiam-me, não é mentira. Eu não trocaria a cabeça que eu tenho hoje, nem pelos meus 20 anos de idade corporal, tá? Porque realmente experiência faz diferença e nós temos que aproveitar isso. Quando as pessoas mais velhas nos orientam, elas sabem o que estão dizendo, porque nós somos ainda os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí, André completa dizendo, bom, se a gente tem que se afastar de algumas coisas para manter o que a gente chama de felicidade, nos transformar pessoalmente, positivamente falando, nós também temos que nos aproximar de algumas coisas, fazer rotineiramente algumas coisas que vão certamente contribuir de forma muito, muito positiva para as nossas vidas. Aí ele diz assim, trabalho, paraíso, leiam o céu e o inferno, não tem. Não aquele, já pensou ficar tocando harpa, anjinhos passando, uma mesa de frutas, um manjar dos deuses. Gente, eu ia promover um inferno nesse paraíso, porque eu, a imperativa que eu sou, não ia dar certo. Eu ia já sair dançando, ia bolar alguma dinâmica de grupo para todo mundo começar a inteirar, ia promover uma discussão, alguma coisa eu ia fazer. Tem coisa mais chata do que ficar sem trabalhar? Não tem jeito, né? Então ele diz, trabalho, não associe trabalho com coisa chata, diz André. A gente tem que ler coisa chata, eu que estou traduzindo André, né? Ele diz com algo que não lhe dê prazer, porque na verdade o que pode estar errado é o jeito que você encara o seu trabalho, ou a sua identificação com o que você está fazendo. Ah, mas eu não consigo outra coisa, mas não precisa conseguir amanhã cedo. Pode ir conseguindo e construindo. É muito interessante quando a pessoa diz assim, eu pago aluguel há 20 anos, nunca consegui guardar dinheiro para comprar uma casa. Ô, criatura, faz um financiamento. É só uma questão de planejamento. Em 20 anos você já estaria dentro da própria casa, pagando o seu financiamento sem ter que pagar o aluguel. Não é mais ou menos assim? Claro que tem toda uma peculiaridade na situação que eu coloquei como exemplo. Mas é que as pessoas reclamam de coisas que poderiam já estarem totalmente resolvidas, mas elas não resolvem, porque atraem, como eu estava dizendo no começo, aquilo que corresponde à sua carência. Então a gente lamenta, a gente fala, a gente coloca, e se a gente tem um problema, e a gente sempre foi louco para ter a atenção de todo mundo, aquele problema é o santo problema que veio, porque com base nele todo mundo agora vai me ouvir, todo mundo agora vai me ver, eu vou procurar todo mundo para resolver. Então eu estou tentando, na verdade, suprir coisas que nem todo mundo vai ajudar e que só eu vou ser capaz de modificar. Mas enfim, então André diz, muito trabalho, inclusive porque aumenta a autoestima. Serviço ao próximo. Nossa, vou falar de novo disso? Nem precisa, né? Fora da caridade não há salvação. Isso não é blá, blá, blá. É ação. A gente precisa fazer alguma coisa. Ah, mas eu já faço. Eu contribuo lá com aquela instituição que manda o carnê para mim e eu já dou lá tanto. Não é esse o apelo da espiritualidade. Ajuda a instituição? Claro que ajuda. Vocês acham que aqui é energia positiva que sustenta a parede, move o ventilador? Não, é dinheiro. As instituições precisam disso. Ou a sua casa também ela se move sem dinheiro? Como que paga a luz? Como que faz supermercado? Claro que as instituições filantrópicas precisam de dinheiro para conseguirem ficar ali e fazerem o trabalho que executam. Não existe falta de mérito nessa ação, mas o que a espiritualidade pede no sentido de transformação é doar daqui, é doar de dentro. Ah, mas eu não tenho tempo para passar 4 horas no asilo e lá com os doces idosos e ficar amanhã de sábado estudando. Mas tem de repente ali a meia quadra de casa um senhorzinho que praticamente não recebe visita e eu posso uma vez por semana durante 5 minutos passar na padaria, levar um pãozinho para ele e dar um abraço nele. Ou é muito difícil? O pior é que faz um bem, sair daqui faz um bem que na verdade o senhorzinho não está ganhando nada. Quem está ganhando é aquela pessoa que foi lá e fez. Muito mais.
né? Bom, aí André diz, confiança, fé. A gente tem, eu tenho uma fé, mas eu tenho uma fé em Deus enquanto está tudo bem. A coisa arrepiou, como que Deus pode fazer isso comigo? Aí cadê a fé? Só tenho fé quando está tudo conspirando a meu favor, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações dessa nossa tenacidade na crença, na força positiva que emana dos céus. Fidelidade ao dever, fala André, a questão da responsabilidade. O Evangelho nos esclarece muito bem, os Espíritos já discutiram muito, no Livro dos Espíritos a gente encontra uma série de coisas vinculadas aí, toda essa questão da 920 para frente, falando sobre a felicidade vinculada a dever cumprido. Não é que você fazendo tudo certinho, na questão do dever, você vai morrer de rir, chegar na cama, como eu sou feliz. Isso não é felicidade. Quando os Espíritos dizem felicidade está no dever cumprido, é que eu tenho certeza que quem faz tudo certinho pode não estar dando gargalhadas o tempo todo, mas deita e dorme, está suave, está orgulhoso de si mesmo, está com a autoestima lá em cima, está firme, está seguro. Se nesse meio a gente puder aproveitar, né, e termos alegria no cumprimento desse dever, ai que delícia! Ou seja, estou fazendo isso, mas estou fazendo isso por prazer. Quantos de nós tivemos espíritos sob a nossa guarda, que vieram não por acaso em nossas vidas e que nós cumprimos o dever com eles? Talvez não tenhamos sorrido durante todo aquele tempo muitas vezes, mas vamos poder sorrir mais vezes. Eles até já se foram e não nos cabe mais cuidar, por exemplo, deles, de um papai, de uma mamãe, de um filho, não importa. Cumprimos aquele dever, estava difícil, às vezes até o que norteava os nossos sonos era o choro, mas havia uma sensação de paz, e a vida se encarrega, agora você já fez, agora vamos lá, vamos colher tudo de bom que essa ação pressupôs. Então pronto, é por aí que a gente tem que caminhar, é aí que mora a felicidade. Felicidade nada mais é do que paz de espírito, não é gargalhada. E claro que quem tem paz de espírito, tem serenidade, sabe ver as coisas alegres sob um outro prisma e sabe sorvê-las, aproveitá-las, né, de uma maneira mais contundente. Cultivo da boa amizade, exercício da paciência, devotamento ao estudo. Já sei, esse ano vai ter um recorde de estudos aqui às quartas-feiras. Vai, Dorival? Um recorde de alunos aqui nas quartas-feiras, porque a gente tem muitos compromissos, certamente aqueles que não estudam ou trabalham à noite, muitos compromissos das 7h30 às 9h, é isso? Ainda continua das 7h30 ou das 8h às 9h30? Das 8h às 9h30, numa quarta-feira é um dia chato, né? Abençoe, Senhor, a minha segunda para que eu tenha paciência de chegar. Terça-feira, abençoe, Senhor, a minha paciência, porque a quarta-feira chata está aí. Quarta-feira, fala, não, eu já perdi a paciência. Quinta, uma luz bota no final do túnel. Sexta-feira, nem preciso dizer, sábado e domingo também, não é assim? Aquelas piadinhas. Na verdade, a quarta-feira é um dia na semana que nós aproveitamos para quê? Para reclamar que ainda está no meio da semana. Geralmente chega em casa, se esborracha no sofá, vai comer e assistir o Félix, né? Aliás, dá até tempo. Vai só perder meia horinha, vem estudar e aproveitar tantas coisas boas. Acreditem, tem gente que faz anos, que vem aqui às quartas-feiras para se dedicar ao aprendizado do outro, né? Tem os nossos instrutores aqui de diferentes níveis de estudo, desde os iniciantes até livros que a gente pode considerar para um aprendizado mais aprofundado da doutrina, há anos, toda quarta-feira. Então, sempre, que a gente sempre fala, é uma questão de opção, né? Vir estudar ou então continuar no marasmo em casa. Prece a gente nem fala, né? Aí, a 924 de O Livro dos Espíritos, ela é também especial. Kardec pergunta, mas espera aí, ele está falando sobre felicidade, tudo que o homem promove, os Espíritos estão esclarecendo que ele promove essa própria felicidade e que ela pode ser possível sim na Terra
com a sua relatividade, porque a Terra é um planeta de expiações e provas. E o capítulo todo vai nesse sentido. Mas Kardec fala, peraí, existem males que não dependem da maneira de agir do homem e que ferem até homens mais justos. Não há algum meio de preservar os homens desses males? Olha o que os espíritos respondem. Vê se vai dar para a gente entrar com desculpinha na porta do céu. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Os espíritos não fazem de conta com a gente. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Lembra daquela história? Não adianta pedir que a cruz é tua, ninguém vai carregar. Tá? Os espíritos não são suaves para nos alertar, eles são diretos. Essa resposta está dizendo, parece que você é justo, não merece. Aproveite, sofra aquilo que tem que passar, mas isso não te impede de mudar. À medida do seu merecimento, você vai ter as vantagens das coisas boas que vão advir da mudança e que vão sanar o seu sofrimento. Mas isso também é construído, isso também é meritório, né? Aí a gente vai voltar àquela alternativa, àquela pergunta anterior. Você está satisfeito com o que plantou até agora? Aí tinha uma outra brincadeirinha com vocês, mas não vou poder fazer, então alternativa A. Quem respondeu sim, eu não tenho nada a acrescentar. Como a gente pode chamar esse indivíduo? Entre aspas, feliz, completamente iludido. Piloto automático vai ser ligado a qualquer minuto. E aí, meu filho, se prepara, porque você achou que estava tudo na boa, vai se esquivando do problema, que você está se esquivando um aqui, eles todos estão reunidos ali na frente, te esperando, e agora juntinhos. Alternativa B, sim, estou satisfeito com o que eu plantei e tenho muita coisa a acrescentar. Eu estou bem, estou com uma felicidade relativa e sou responsável, porque eu sei que preciso mudar. Alternativa C, não estou feliz, não tenho nada para acrescentar. É um infeliz irresponsável, né? Porque se você não está feliz, nunca fale que não tenha nada a acrescentar, porque alguém aí do ladinho ama você, depende de você, usa você como modelinho. E aí? Se você pelo menos pensar que a sua ação pressupõe uma cascata de consequências, deveria frear pelo menos a língua e jamais reclamar. E fazer sim para melhorar, como um exemplo de resiliência, como um exemplo de tenacidade, como um exemplo de fé e com um exemplo de amor. Pelo menos pelo outro, né? E tem aquele que respondeu D. Não estou feliz, mas tenho muito o que fazer. Esse está infeliz, não está satisfeito, mas é responsável, né? Bom, comportamento, eu sempre digo que gera comportamento. E se eu me promovo dessa forma, eu absolutamente tenho um retorno positivo. Eu até tinha uma outra brincadeira aí, que a grande novidade, por causa de umas figurinhas que iam sendo montadas, mas a grande novidade é que a responsabilidade e o dever cumprido não doem. Isso é novidade. Mas o que a gente já está careca de sentir? Que o oposto dói bastante. Mas a gente acha que a novidade, que o primeiro não seria uma novidade. E o segundo a gente convive o tempo todo, e talvez essa seja a novidade. Sem você perceber, você está sofrendo à toa. Por falta de não saber viver. Por falta de não querer aprender a viver, por falta de não aproveitar o que em quatro paredes, em obras, em experiências, além das quatro paredes, são dadas, mas a gente não aproveita, a gente não se toca. Aí a gente pergunta assim,
Podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, já que nós temos que passar dificuldades, nos transformar, para quiçá termos uma até felicidade relativa aqui por sobre a terra. Deus está sempre ao nosso lado? Sabe o que os Espíritos respondem? Sim, mas pelas respostas de Deus, dadas pela dinâmica das nossas vidas, nos é possível medir as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Se a vida está difícil demais, a gente está meio, afastadinho. Enfim, eu vou terminar com uma historinha que alguns de vocês já devem ter visto na internet, mas que eu acho que é muito proveitosa. Mas, Agnes, por que a gente está falando tanto disso, A gente luta, a gente quer coisas, a gente quer aproveitar, a gente quer ser alegre. Claro, nós somos seres humanos. E temos características correspondentes a esse tipo de coisa ainda, como a gente falou durante a palestra toda. E não é, entre aspas, pecado, não nos é proibido, muito pelo contrário, nos é lícito buscar tudo isso de muito bom grado. O que a gente não pode, diante das dificuldades, diante da responsabilidade que temos conosco, com essa oportunidade reencarnatória que nos foi dada, e com o outro que está conosco nessa jornada, simplesmente nos alienarmos e esquecermos de tudo isso, deixar isso de lado. Então, não é uma questão de o que é que eu faço da vida, mas o valor que eu dou a cada coisa que faço na vida, o verdadeiro valor, a essência da vida. Então, tem uma historinha, como eu disse, alguns já devem ter visto, sobre um monge tibetano que estava fazendo muito sucesso. Dizem que é verídico, eu não sei a origem exata disso. Mas ele estava fazendo muito sucesso porque era uma pessoa que dava ensinamentos extremamente proveitosos, um mestre, uma pessoa conceituadíssima, convidada a dar palestras em diferentes países, convidada a, enfim, estava no auge da fama, no sentido de ser uma pessoa respeitadíssima e respeitada pelo conhecimento e como fazia a propagação disso para todo lugar, por onde passasse. E um repórter ficou muito interessado, foi designado para fazer uma reportagem com ele. E ao chegar na moradia desse monge, o repórter se deparou com uma condição muito humilde. E o cara extremamente famoso, o cara já tinha livros publicados, etc. E o repórter viu aquela moradia humilde, mas tudo bem, ficou na dele. E começou a perguntar, e realmente ficou encantado com o monge. Ele passou uma série de ensinamentos para o repórter, contou sobre a sua vida. E o repórter disse: bom, agora que nós encerramos a entrevista, eu estou aqui intrigado, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Por que o senhor mora numa condição assim, tão simples? Eu imaginei que pelo menos eu fosse encontrar o senhor melhor instalado, a sua casa é tão titica, tão pequenininha, o senhor tem um fogarelzinho aí, é tudo básico, sua cama é no chão, suas vestes são sempre as mesmas, O senhor não poderia aproveitar um pouquinho desse sucesso, de tudo que o senhor está fazendo, para melhorar um pouquinho de vida, O senhor não tem essa necessidade? Aí o monge calmamente olhou para ele e disse assim: sei, mas você também, não estou vendo nada com você. Essa mochilinha aí, o que você leva aí? Aí ele falou: eu levo uma mudinha de roupa, os meus apetrechos, o meu tablet, coisas que eu preciso momentaneamente. Monge, mas afinal de contas eu estou de passagem. Ele olhou, um bom sorriso para o repórter e disse: então, eu também. Muita paz.